Estamos iniciando o ano de 2025. Cidade de Rio das Ostras, interior da capital do Rio de Janeiro. Em uma pequena casa simples no bairro Enseada das Gaivotas, na cidade de Rio das Ostras, vivia Carlos, um homem de aparência comum, mas com um peso insuportável sobre os ombros. Ele não carregava apenas preocupações diárias, mas algo mais profundo, um fardo espiritual que crescia a cada dia. Carlos passava horas lendo um livro antigo que encontrou em um vaso de barro na areia da praia. Era a Bíblia. Quanto mais lia, mais sentia que sua vida estava errada, que algo terrível estava para acontecer. Este livro fala de um julgamento inevitável. Eu não posso continuar vivendo assim. Preciso encontrar uma saída. Numa noite chuvosa, enquanto Carlos lia no pequeno quarto, uma figura misteriosa apareceu em sua porta. Era Gabriel, um amigo de infância, agora pastor em uma igreja local. Carlos, ouvi dizer que você tem lido muito sobre a palavra. O que tem sentido? Sinto que estou perdido, Gabriel. Este livro diz que um julgamento está próximo, mas não sei para onde ir. O fardo é insuportável. Há um caminho, Carlos. Um caminho estreito que leva à vida eterna. Mas é uma jornada difícil e poucos têm coragem de segui-lo. E onde esse caminho começa? Vá até o portão estreito. Você encontrará o caminho lá. Com essas palavras, Gabriel entregou a Carlos um mapa rudimentar. No topo, havia um título: Caminho para a Cidade Celestial. No dia seguinte, Carlos decidiu partir. Sua esposa, Marina, e seus filhos ficaram confusos com sua decisão. Carlos, você está abandonando sua família? Por quê? Não é abandono, Marina. É a única maneira de salvar minha alma. Quando eu chegar à Cidade Celestial, vou interceder por vocês. Sem mais explicações, Carlos saiu com o mapa na mão e o fardo nas costas, seguindo o caminho indicado. Carlos mal havia caminhado alguns quilômetros quando chegou a um pântano lamacento. Era o pântano do desânimo. Ao tentar atravessar, começou a afundar rapidamente. Socorro! Alguém me ajude! No momento em que parecia que seria engolido pela lama, surgiu o samaritano, um homem robusto e de olhar compassivo. Pegue minha mão. Você não pode atravessar isso sozinho. Obrigado. Quem é você? Um servo enviado para ajudar os peregrinos em dificuldade. Este pântano representa as dúvidas e temores que enfrentamos ao começar a jornada. Mas não desista. Continue em frente. Mais adiante, Carlos encontrou dois homens parados na estrada. Um parecia hesitante e o outro teimoso. Para onde está indo, amigo? Perguntou o senhor flexível. Para a Cidade Celestial. É o único lugar onde posso me livrar desse fardo. Em seguida indaga o senhor obstinado. Bobagem. Não há cidade alguma. Volte conosco para casa, onde há conforto e diversão. Mas, e se ele estiver certo? Talvez devêssemos ir também. Enquanto o senhor obstinado voltava, o senhor flexível acompanhou Carlos por um tempo, mas logo desistiu quando o caminho ficou difícil. Após dias de caminhada, Carlos finalmente chegou à porta estreita, onde foi recebido por um homem chamado Evangelista. Bem-vindo, Carlos. Você encontrou o caminho. Aqui você começará a sua verdadeira jornada. Mas este fardo ainda está aqui. Não consigo me livrar dele. No topo da colina você verá uma cruz. Quando chegar lá, o fardo cairá sozinho. Com essas palavras, Carlos atravessou a porta e começou a subir a colina. Ao alcançar o topo, Carlos viu a cruz. Era simples, mas poderosa. Ele caiu de joelhos e, no mesmo instante, o fardo se soltou e rolou até desaparecer. Finalmente! Estou livre! Um grupo de anjos apareceu, entregando-lhe novas roupas e um pergaminho. Estas vestes representam sua nova vida. O pergaminho será sua passagem para a cidade celestial. Carlos, agora aliviado por ter deixado seu fardo na cruz, seguia confiante. Mas a jornada estava longe de terminar. Cada passo o aproximava da cidade celestial, mas também o levava a enfrentar novos desafios. Carlos chegou diante de uma colina íngreme e rochosa. O caminho se dividia em três. À esquerda, uma estrada ampla e plana. À direita, outra, aparentemente tranquila e sombreada. E no centro, um caminho estreito que subia a colina. Então Carlos, olhando para o mapa, começa a se perguntar: o caminho certo é o estreito, mas parece tão difícil. Será que há uma maneira mais fácil? Enquanto refletia, dois homens apareceram. Seus nomes eram Preguiçoso e Medroso. Eles estavam sentados na base da colina, parecendo derrotados. Não suba, amigo.
Nós tentamos, e é impossível. Fique aqui conosco. Isso mesmo. O caminho da esquerda é mais fácil. Talvez até chegue ao mesmo destino, mas sem tanto esforço. Eu não posso escolher atalhos. Meu mapa é claro. A cidade celestial está além da colina, e não vou desistir agora. Carlos começou a subir a colina. Cada passo era mais difícil que o anterior, e o sol queimava intensamente. Em certo momento, ele se sentou em uma rocha para recuperar o fôlego. Senhor, dê-me força para continuar. Eu confio em Ti. De repente, uma brisa suave soprou, e Carlos sentiu uma renovação em suas forças. Ele levantou-se e continuou, finalmente alcançando o topo. Ao olhar para trás, viu que preguiçoso e medroso haviam desistido completamente. Após a colina, Carlos entrou em um vale escuro e desolado. As árvores eram retorcidas e o vento uivava. Era o Vale da Humilhação, um lugar onde os peregrinos enfrentavam os seus medos e inseguranças mais profundas. De repente, uma figura sombria apareceu diante de Carlos. Era um gigante que se apresentou como Orgulho. Quem ousa entrar no meu vale? Você acha que é digno de alcançar a cidade celestial? Olhe para si mesmo, fraco, insignificante e desprezível. Eu posso ser tudo isso, mas não estou sozinho. Meu Deus me acompanha. Orgulho riu alto e atacou Carlos com uma enorme clava. Carlos desviou por pouco, caindo de joelhos. Senhor, me ajude. Ao orar, uma espada apareceu em sua mão. Era a espada da palavra, que ele havia recebido após deixar seu fardo na cruz. Ao levantar a espada para o céu, Carlos clama pelo Senhor, dizendo: Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Com essas palavras, Carlos atacou o Orgulho. A espada brilhou intensamente e o gigante caiu por terra, derrotado. Depois de vencer Orgulho, Carlos continuou pelo vale, mas logo foi surpreendido por uma tempestade. Ele buscou abrigo em uma construção à beira do caminho. Era o Castelo da Dúvida. Lá dentro, Carlos encontrou um homem idoso, chamado Desespero, que parecia gentil à primeira vista, mas sua presença trazia uma sensação de opressão. Entre, meu amigo. Aqui você estará seguro da tempestade. Obrigado, mas preciso continuar minha jornada assim que a chuva passar. Jornada? Não seja tolo. Você nunca chegará à cidade celestial. Olhe para você, cansado, sozinho, sem ninguém para ajudar. Por que não fica aqui comigo? Carlos sentiu-se enfraquecido pelas palavras de Desespero. Ele começou a acreditar que talvez não conseguisse completar a jornada. Será que ele está certo? Talvez eu esteja enganado. Mas então, Carlos lembrou-se do pergaminho que os anjos lhe haviam dado na cruz. Ele o tirou do bolso e começou a ler em voz alta. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. As palavras trouxeram luz ao ambiente. Desespero gritou, cobriu os olhos e fugiu para as sombras do castelo. Minha força vem do Senhor. Nada pode me deter. Carlos saiu do castelo e continuou sua jornada, agora mais confiante do que nunca. Finalmente, Carlos chegou ao temido Vale da Sombra da Morte, onde o ar era pesado e o silêncio opressor. De ambos os lados do caminho, ele via figuras sombrias e ouvia sussurros assustadores. Então Carlos começa a meditar na palavra. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. De repente, uma voz zombeteira ecoou. Você acha que pode passar por aqui ileso? Este é o fim do seu caminho, peregrino. Carlos sentiu um medo profundo, mas continuou recitando trechos das Escrituras. Aos poucos, os sussurros cessaram, e ele viu a luz do outro lado do vale. Obrigado, Senhor, por tua presença. Com coragem renovada, Carlos deixou o vale para trás e seguiu em direção à cidade celestial. Depois de muito tempo, Carlos finalmente avistou a cidade celestial. Seus muros brilhavam como ouro, e a luz era tão intensa que ele mal podia olhar. Eu cheguei! Finalmente cheguei! Os portões se abriram e Carlos foi recebido com cânticos e júbilo. O rei o esperava com os braços abertos. Bem-vindo, bom e fiel servo. Entre no descanso do seu Senhor. E assim terminou a jornada de Carlos, mas sua história continuou a inspirar muitos em Rio das Ostras. A pergunta que ele deixou para todos nós é: você está preparado para seguir o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.